Cumprimento a todos os vereadores, servidores desta casa e aos que nos assistem aqui presencialmente e também de suas casas. O Ministério Público é um órgão autônomo, independente e de grande relevância. Sua importância para a população é fundamental, principalmente para que haja justiça social. Tem sua atribuição definida nos artigos 127 caput e 129 da Constituição Federal. Contudo, a Constituição Federal também estabelece que somos um regime democrático de direito. Logo, o povo deve e precisa ser ouvido. E como vereadora, represento o povo rondonense. Gostaria, então, de ler uma decisão da promotora Cristina Nacos, de Ascurra, Santa Catarina. É uma decisão recente, que é de 5 de março de 2025. E outra decisão que foi agora, sexta-feira, dia 13/6, do juiz da Infância e Juventude de Cascavel, do TJ Paraná, Glaucio Cluvenal. Nas duas decisões, aparece a palavra cautela, precaução. Então, eu peço licença para a promotora, com todo o respeito e com toda a humildade, que me permita ler essas duas decisões. Então, aqui está a decisão de despacho de arquivamento da promotora Cristina Nacos, de Ascurra, Santa Catarina. O presente procedimento administrativo foi instaurado para apurar a recusa de genitores em atender à recomendação das autoridades sanitárias e promover a vacinação de seus filhos. Da análise dos autos, tem-se que não existe razão para a manutenção do presente procedimento administrativo. Acabou-se a pandemia. A OMS encerrou o estado de exceção. O artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é dever de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Visando dar efetividade ao Comando Maior, foi instituído em 18 de setembro de 73 o PNI, que é Programa Nacional de Imunizações, que tem como missão reduzir a mortalidade por doenças imunopreveníveis. Os serviços públicos de saúde devem ser executados preferencialmente mediante políticas públicas e em caráter preventivo. O artigo 196 e o artigo 198 da Constituição Federal estabelece isso. Serviços dos quais se inserem os programas de imunização previstos na Lei Federal 6.259/75. Contudo, no presente caso, o procedimento foi instaurado em razão de uma notícia encaminhada pelo Conselho Tutelar, que é voltado unicamente à negativa dos pais da aplicação do imunizante alusivo ao Covid-19. Ocorre que a referida exigência padece de um vício formal, que não pode ser ignorado e que afasta qualquer possibilidade de adoção de medidas que obriguem os pais a realizarem a referida vacina. E que vício é esse? No próprio sítio do Ministério da Saúde prevê que alterações ou inserções, como é o caso, em tais políticas públicas depende de publicação no Diário Oficial da União e que até onde se logrou pesquisar não foi perfectibilizado até o momento o ato, porque não houve a publicação da nota técnica no Diário Oficial da União. Então tem um vício formal. Isso implica concluir que não se pode conferir à nota técnica uma força normativa que ela não possui, tratando-se antes sim de documento informativo / opinativo a favor da inclusão do imunizante no PNI. Não está ainda consolidado na legislação pátria de maneira a conferir-lhe tom coercitivo.
Tanto entre a população em geral como na comunidade médico-científica, pairam inúmeras discussões em torno do risco-benefício da aludida vacina. E aqui eu abro um parênteses para a fala da promotora. Não cabe a este órgão de execução adentrar questões técnicas, específicas ou farmacológicas. Porém, não se pode olvidar que, havendo tantos debates, vários artigos publicados, inúmeras audiências públicas com médicos e cientistas com conhecimento, médicos e cientistas da área, os pais tenham reais dúvidas e busquem avaliar, com base nas informações que dispõem, as escolhas que fazem em relação à saúde de seus filhos. Em 2022, a OMS deu fim à emergência da saúde pública. E de lá para cá não há outro país que obrigue os pais a vacinarem seus filhos, a não ser o Brasil. O quadro aqui retratado aponta que a situação demanda necessária cautela. Ante o exposto, determina o arquivamento do presente procedimento administrativo nos moldes do artigo 15 do ato número 0398/2018/PGJ. Então, esse foi o despacho de arquivamento da promotora Cristina Nacos, promotora de justiça de Ascurra. A data é recente, tá? É 3 de março de 2025. E agora eu coloco para vocês aqui o TJ Paraná, que teve uma decisão agora proferida na sexta-feira. Nessa sexta-feira, dia 13 de junho, o juiz Glaucio de Cluvinal, da Vara da Infância e Juventude de Cascavel, julgou imprecedente a ação do Ministério Público por impor aos pais a obrigação de vacinar e aplicar multa. E ele usou a defesa dele, a decisão dele, com base na Constituição, no princípio da precaução e no microsistema do direito sancionador. O que é isso? O microsistema do direito sancionador visa um equilíbrio entre o poder punitivo do Estado, a proteção dos direitos individuais e a segurança jurídica. Ele reconheceu que não se pode compelir o cidadão a submeter seu filho a um tratamento que ainda está em avaliação experimental. Então, ele usou conhecimento constitucional, científico, bioético e internacional. E ele falou de várias situações, que há dúvidas fundadas na própria ausência de conclusão dos protocolos clínicos da vacina para crianças pequenas, conforme informado inclusive nos canais oficiais da própria Pfizer. Então está lá na bula da vacina da Pfizer, que é a que estão querendo que nossas crianças tomem. Ademais, o juiz destacou que em outros países já passaram a rever suas políticas de vacinação pediátrica, não mais recomendando a imunização de crianças saudáveis contra o Covid-19. Então, diante desse cenário de incerteza científica, segundo o princípio da precaução, ele recomenda cautela na adoção de medidas compulsórias. E ele fala em respeito aos direitos fundamentais sob pena de ferir o devido processo legal, a dignidade da pessoa humana e a vedação de tratamentos degradantes, conforme o artigo 5º, inciso 3 da Constituição Federal. Por todo o exposto, o pedido do Ministério Público foi julgado improcedente, preservando-se assim a autonomia familiar diante de uma questão ainda em aberto na comunidade científica. Nota-se que a palavra cautela, então, apareceu nos dois. Então, gente, eu pedi licença para falar essas duas decisões, porque eu achei importante. Eu reconheço a função do Ministério Público, é extremamente relevante e importante, mas nós precisamos ver o que aparece de novo sobre o assunto. E nós temos também vários outros artigos da Constituição Federal, como a violação do direito individual, especialmente quando se trata de pais ou responsáveis que optam por não vacinar seus filhos com base em valores pessoais. Eles não são negligentes, eles estão sendo zelosos, porque eles amam os seus filhos. Então, eles estão vendo que há uma dúvida, então, na dúvida, eles não estão fazendo. E as crianças têm autoimunidade. As crianças, na época da pandemia, nenhuma morreu, nenhuma adoeceu. Então, eu termino aqui dizendo:
Não existe nada mais poderoso que a oração. Não existe nada mais forte que a fé. Não existe nada maior que Deus. Então tem batalhas que nós venceremos de pé. Outras somente de joelhos diante de Deus. Obrigada.